água que é utilizada na cerveja, né? Uhum. Existem mitos, existe essa informação. Ah, porque a água, ela impacta Tá horrível esse barulho, né? Infelizmente, eu vou pedir desculpa a todos vocês, porque tá tendo uma obra aqui embaixo. Começou hoje uma obra e a gente vai conviver com isso, não tem problema. Então esse barulho, às vezes, eu peço só desculpas. Em relação à água, a água que a gente chama de água cervejeira, né? Quer dizer, a água para cerveja. Certo. Ela, de fato, ela impacta... Muito. Impacta bastante? Muito. Por exemplo, algumas águas, vamos dizer assim, quando elas são formuladas, ou seja, você consegue manipular hoje, antes não se tinha essa técnica, né? Era muito mais complicado. Então você tinha que se deixar levar pelo componente de sais minerais daquela água. Hoje você consegue, através de química básica, por exemplo, adicionar e tirar sais. Certo. Né? Filtragem, diferentes tipos de filtragem, adição de sais, retirada, enfim. A cerveja Skol, que é produzida na Bahia, é a mesma cerveja Skol que é produzida... A mesma coisa. A mesma coisa. A única questão é que a cervejaria se preocupava com a água para reduzir custo de sal. Certo. Para não ter o gasto de você adicionar tais sais para produzir uma cerveja de massa. Bacana. Se sua preocupação era custo, você não poderia ter esse tipo de situação. Então, o que é que você fazia? Você buscava a água mais leve, ou seja, que tivesse menos sais. É o que dizem, por exemplo, da água aqui na Bahia, né? Que dizem que a água da Bahia é maravilhosa. Certamente é porque, não que seja água, mas você vai tratar menos ela, ou você vai... Perfeito. Exatamente. Você vai custar, a questão ela vai é essa. custar menos. Não é porque a água é mais gostosa, não é porque a água é nada menos disso. recurso para aquela água, menos custo para a produção da cerveja. Porque a coisa mais barata, interessante, por exemplo, barata, ela fica no final. Japão tem uma das cervejas mais gostosas, né? Premiadíssima, né? A cerveja japonesa, Tem né? umas cervejas muito... E a água, e não tem água doce no Japão. Os caras fazem com água do mar, pô. É tratada. Os caras pegam água salinizada e conseguem fazer a cerveja, uma cerveja extremamente deliciosa. É isso. Hoje não. Assim, você já tem esse conhecimento de química básica que você consegue fazer a manipulação e trazer a água ótima, porque você tem íons cloretos, íons de sulfatos que aumentam a sensação de amargor, aumentam a sensação de dulçor. É como o sal. Uma comida temperada com sal, ela ganha potencialidade de sabor, porque justamente o sal é um elemento potencializador de sabor, porque tem íons de sódio e os íons de cloro. Exato. Então a mesma coisa a cerveja também é química. Então o mesmo princípio vale para a cerveja. Então se eu tenho uma água estupidamente pesada, com alta carga de sais, eu vou produzir cervejas mais encorpadas. Certo. Se eu tenho uma água muito mais leve, para mim é melhor, economicamente, produzir cervejas mais leves. Então, por isso que se tinha essa preocupação das cervejarias, Skin Cariol, Antártica e tal, de procurar locais onde o teor de sal presente nas águas eram inferiores, eram menores. Para que pudesse ter uma economia de custo. Sim. E pudesse ganhar em margem de lucro. E acredite, isso também tem uma profissão, tem um sommelier de água. A vida do cara é experimentar água para dizer se a água é mais leve ou mais pesada. Sério, velho? É sério. Essa daí eu não quero, não, velho. Essa daí eu passo. Cara, sommelier de água. Não, mas essa deve ser uma profissão horrível. Mas é justamente para justamente ter essa sensação de sabor e aroma de água. Profissão horrível. Sais, na verdade, que a água não tem sabor, pode né? Me pagar o dinheiro que for. Tá mais pesado ou mais leve. Pode me pagar o dinheiro que for. Eu não quero essa profissão. Então não é mito. É incrível. Não é mito. Realmente a água era um peso muito grande na produção de cervejas. Assim como toda fonte de insumo principal era a preocupação. Então você vai fazer, por exemplo, os produtores de cachaça, são as grandes usinas de cachaça, elas estão presentes aonde? É onde você tem um cultivo de cana-de-açúcar muito mais intenso, claro. Porque facilita a logística, facilita a entrega, você ganha em tempo de produção. Hoje o Brasil produz insumo para cerveja? Todos ou a maioria é importado? Não, a maioria é importado. Hoje o Brasil ele tem uma possibilidade de produzir alguma coisa, mas não os insumos principais
como o lúpulo, por exemplo, que é o que está em grande viés de destaque hoje no mercado cervejeiro, com as New England IPA, com as variantes de IPAs e tal. Apesar de estar tendo já alguns testes com produções mais locais, lá na região da Serra da Mantiqueira, mas ainda é muito complicado, porque ele é muito frágil, ele é muito sensível e normalmente ele precisa de ambientes muito mais frios. Ah, entendi. Então, você conseguir achar uma variedade de lúpulo hoje que se adapte ao clima tropical brasileiro é muito difícil, né? Se tendo, faz-se, né, cruzamentos, como se faz com toda a plantação, né? Faz cruzamentos até achar alguma variedade que seja resistente, mas assim, ela precisa ser resistente e ter um mínimo de óleos essenciais para poder trazer essa complexidade de sabor e aroma para a cerveja, senão não adianta. Então, é toda uma cadeia que afeta a questão da cerveja. Por isso que a cerveja chega cara no Brasil, porque os insumos são caros. Uma outra característica de cerveja que eu vejo a galera aí é utilizando uma garrafa, né? Como é o nome daquela garrafinha? O Growler? Growler, né? Growler. Cara, o Growler ganhou uma tendência, uma força muito grande, principalmente com essa pandemia, por conta do delivery, né? Para nada mais é do que você colocar a cerveja dentro de uma garrafa de 1 litro, normalmente é mais ou menos. E a sua garrafa, né? Quer dizer, eu levo a minha garrafa. Você pode ter essa alternativa, né? Se você tiver um growler, você pode levar, enche, leva para casa dentro do seu growler, ou você tem hoje os growler pets, que são garrafa pet, que a galera enche cerveja, fecha e leva para tua casa. Então, o delivery hoje, com essa questão da pandemia, que já existia delivery, mas hoje ganhou-se uma força muito grande. Então, se tem essa tendência nova do mercado, não nova, né, mas de maior força no mercado hoje, de você utilizar growlers para poder levar a cerveja até o seu consumidor final. Hoje, muitas inclusive, fábricas que vendiam para PDV, elas foram obrigadas, para manter os seus custos, a atender o seu cliente final. Né? Então, os growlers foram umas alternativas, porque para elas não compensavam volumes pequenos. Então eles tinham que ter um volume mais alto. Hoje tá acontecendo de tudo aqui hoje. Hoje tá uma bagunça. Só porque a gente vai falar de cerveja. Cara, isso aí dá vontade de ter uma cerveja aqui. O alarme tocou do prédio. Agora eu quero saber quem foi que acionou. O pior é que eu vou ter que ir lá. Ô Tati, você vai lá? Hã? Não, vai ter que ir para poder. Não tem problema não. Aqui é ao vivo, não tem problema nenhum. Vai ter que. Vá por trás aqui da cortinazinha. Ninguém vai te ver não. Pronto, aí. Faz parte. Bom que o pessoal da reforma. Alguém que armou, desarmou, sei lá o que foi que houve. Sim, aí com esse mundo do delivery. Quando você chega no delivery, isso aí se tornou-se bem amplamente divulgado, né? E ganhou-se, mas como alternativa de fonte de receita para cobrir os custos. Então, o que era uma salvaguarda, vamos dizer assim, para as cervejarias e para os bares continuarem se mantendo e sobrevivendo, aconteceu que isso começou a se consolidar. Né? E hoje você tem delivery de cerveja mais consolidado. Sim. Quanto tempo fica uma cerveja naquele growler? Cara, depende muito do tipo de cerveja, volto sempre a falar. Mas uma cerveja costuma ter entre 3 a 5 dias. Bacana, é o tempo suficiente, né? Final de semana um tempo. Depende, né? Também não dura nem um dia. Às vezes o tempo é grande demais, né, galera? Pois